Retorno do futebol brasileiro, mercado europeu de transferências pegando fogo, Papai LeBron e a sua panela, luta de UFC e a Fórmula 1 GP da Hungria, tudo isso no giro da semana. Vamos começar falando de futebol brasileiro, né? A gente teve o final do primeiro turno e tivemos o início do segundo turno, né? E aí, um pouco dos destaques, né? Destaque da 19ª rodada, a gente teve os três primeiros colocados vencendo, né? E fora de casa ainda. Então, teve show paraguaio no Couto Pereira, em Curitiba. Palmeiras venceu por 3-1 o Coxa, dois gols do Maurício, um gol do Ramon Sousa. E uma grande vitória do Palmeiras, um domínio tranquilo no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Curitiba conseguiu pegar um pouco mais a bola, mas não conseguiu agredir tanto. O grande destaque do Coxa foi o Paulo Roberto, menino que se estreou no profissional. Primeira bola que ele pegou, ele faz um giro no Barbosa e já faz um golaço, uma pintura, um grande gol e mais uma assistência do português, do Josué, o craque do Curitiba do camisa 10. E uma grande vitória do Palmeiras seguindo, né, continuando em primeiro. Já o Flamengo, ele enfrenta a Chape na Arena Condá, mas vence tranquilo, um 4-0 muito tranquilo, dois gols do Pedro e uma grande vitória do Mengão. O Atlético Paranaense visitou o São Paulo no Morumbi e venceu com dois gols do Leozinho. O Leozinho, né, o ex-futsal, começou a se adaptar um pouco mais agora no campo e já faz dois gols. Grande jogo do Leozinho, mais um grande jogo do Atlético Paranaense fora de casa. Já a 20ª rodada, a gente teve alguns destaques. O Flamengo empatou com o São Paulo 1-1. O Palmeiras perdeu do Galo, né, em casa, com duas falhas do Carlos Miguel. A primeira, uma falha horrível do Carlos Miguel e uma vitória do Galo. E aí o Atlético Paranaense aproveitou, né, o empate no Mengão, aproveitou a derrota do Palmeiras e venceu o Internacional em casa com um gol do Kevin Viveiros, uma entregada do Inter e um gol do Leozinho. Leozinho que faz 2 jogos, 3 gols e uma grande vitória do Atlético Paranaense. Já o Santos empata com a Chapecoense. 2 gols do nosso craque, 2 gols de Neymar. Mais uma vez, as mídias reclamando dele, né? Aquele negócio. O Pedro faz 2 gols contra a Chape, merece seleção. O Neymar faz 2 gols contra a Chape, é obrigação. Sempre isso, a crítica em cima do Neymar. Mas o destaque, mais um gol de pênalti. Primeiro gol, um bonito gol do Ney. E jogando os 90 minutos, mostrando que está bem fisicamente e tem tudo para ajudar o Santos para não nessa briga do rebaixamento. Esses são os destaques do primeiro dessa rodada dessa semana. Aqui tá, a gente coloca a classificação, como finalizou a classificação após a 20ª rodada do Brasileiro. Aproveitando um pouco, falando de Leozinho, a gente vai para o futsal. Tivemos a despedida do Rodrigo Capita. O Capita se despediu do futsal. Cara, é uma lenda do futsal. Ele zerou tudo, ganhou tudo. Então é um cara que merece muito ser honrado. É um cara que levou o futsal para um patamar muito grande e é uma lenda. Vamos falar um pouco do futebol europeu, o mercado de futebol europeu, os clubes ainda voltando na pré-temporada, então esse início, alguns clubes fazendo amistosos, mas o mercado continua pegando fogo. Falando um pouco do Aston Villa, perdeu 3 jogadores, Tielemans saiu do Aston Villa e vai para o Manchester United, já foi anunciado, o Morgan Rodgers também vai para o Chelsea e o Lucas Digne para o Paris Saint-Germain, então o Aston Villa perde 3 jogadores muito importantes. Tem de reforço o Garnacho, do Chelsea para Aston Villa, não é o mesmo nível do Morgan Rodgers, mas é um bom reforço, e o João Gomes, o brasileiro que foi rebaixado com o Wolverhampton, reforça o Aston Villa para fazer essa troca da perda do Tielemans e a chegada do João Gomes. Esperamos que o brasileiro consiga ter um grande destaque lá. Aproveitando para falar de Chelsea, que já fechou com o Morgan Rodgers, o Chelsea também fechou com o zagueiro Lacroix, zagueiro que estava no Crystal Palace, jogou a Copa do Mundo pela França e é um reforço para a defesa do Chelsea, é mais um zagueiro. O Chelsea precisava desse reforço na zaga e tem, né, um grande reforço. Já o Manchester United, que fechou com o Tielemans, fecha também com o André, então se reforça aí no meio de campo após a saída do Casemiro. O Casemiro que se transferiu, né, do Manchester United, vai para Inter Miami e já estreou. Cara, grande estreia do Casemiro. A gente, assim, é um jogador que tem uma qualidade muito grande com a bola no pé e lá vai ter muito espaço para jogar. Já foi visto isso no primeiro jogo. É um cara que tem tudo para ser feliz lá. Tivemos a contratação do Vozinha. O Vozinha fecha com o Colo-Colo, vai jogar junto com o Arthur Vidal e até vazou o salário dele, 200 e poucos mil reais, né? E é um salário, na minha opinião, alto pro Vozinha, mas é um grande goleiro, fez uma Copa do Mundo brilhante e que seja muito feliz lá, um cara que merece demais. Falando um pouco da movimentação do Leeds, né? O Leeds que perde o goleiro de 26 anos, Ilan Mesler, desculpa, o goleiro de 26 anos vai para o Arsenal da Inglaterra e já traz o Trafford do Manchester City e reforça esse gol. O Arsenal que contratou o Mesler para ser reserva do Raya, provavelmente o Kepa deve estar de saída.
Já o City que perde o Trafford também perde o John Stones, zagueiro que o Chelsea queria, a Arsenal também estava sondando, fechou com a Inter de Milão, é o novo reforço da Inter. O Barcelona fecha com o ADM do Borussia Dortmund, vai para o Barcelona, mais um atacante, já tinha fechado com o Anthony Gordon, mais um atacante do Barça, é um grande reforço para o Barcelona, um cara que dá essa opção no ataque. Falando do Arsenal, que traz o reforço, né, o substituto do Leandro Trossard, o Trossard, o belga, que vai pro Besiktas, e contrata o Christian Tsolis, né, jogador grego de 24 anos que estava no Clube Bruges, uma grande contratação, na minha opinião. O Arsenal sai e perde um cara, troca um cara de 31, 32 anos, que é muito bom jogador, fez uma grande temporada, muito importante, fez o gol contra o West Ham, né, o gol considerado o gol do título do Arsenal, mas contrata um cara de 24 anos que faz uma temporada de 46 jogos, 20 gols, 25 assistências, são 46 jogos e 45 participações em gol, então na minha opinião o Arsenal cresce muito com esse jogador. E aí fechando o mercado com o Real Madrid, né, o Real Madrid que está nesse embate, está para negociar com o Rodri, tentando fechar com o Rodri, essa é a dúvida se o Vini fica no Real ou não fica no Real, vai para o Arsenal ou não vai. Contrata o Diomandé, atacante Costa Marfinense de 19 anos que estava no RB Leipzig, grande contratação do Diomandé, um grande futuro, é um cara que provavelmente vai ser muito feliz no Real Madrid. Vamos falar um pouco de UFC, né, o UFC que teve a luta nesse final de semana do Ankalaev, né? O lutador que perdeu para o Poatan, o ex-campeão, perdeu para o Poatan, agora venceu com um nocaute técnico o Guskov e desafiou, né, o Paulo Borrachinha, outro brasileiro, e deve ter essa luta no futuro. O grande destaque da noite é o brasileiro Walter Walker, né? O brasileiro, ele entra para a história, né? Quinta finalização dele seguida, fez uma chave de panturrilha no Thomas Peterson, grande luta do Walter Walker, e é um cara que até desafiou o Herbertinho, o juiz, depois da polêmica contra o Poatan, da luta do Poatan, ele desafiou e ganha o prêmio de performance da noite, o brasileiro, então grande luta dos pesos pesados. E vamos falar de NBA agora, vamos falar de LeBron James no Philadelphia 76ers, a panela está montada. O LeBron James monta a tua panela, o Philadelphia, que já tinha um time bom, né, com o Maxey, com o Embiid, com o Paul George, não deu certo, o Paul George e o Embiid sempre machucando. Tem o destaque do VJ Edcombie, cara, fazendo uma estreia de NBA como calouro extraordinário, um cara que tem um grande futuro na liga. E aí, aquela famosa história, todo dia acorda cedo, malandro e otário, o Philadelphia foi malandro, o Boston foi otário, o Paul George vai para Boston, traz o Jaylen Brown após uma temporada extraordinária, o Jaylen Brown sozinho, sem o Tatum, porque o Tatum está machucado, e agora o Jaylen Brown reforça o Philadelphia também. Vamos ver um quinteto com Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edcombie, LeBron James e Joel Embiid. Isso é um quinteto, na minha opinião, tudo para ser um dos melhores quintetos da liga. Obviamente, tem que ver se vai dar certo. Tem que ver se os bancários vão conseguir acompanhar, isso também é muito importante. Você tem um time só de 5 jogadores, não tem um bancário, mas é um time provavelmente que sobe de patamar e tem grande chance de brigar pelo título, pelo menos um título de conferência. E no banco tem o Alfred Simons, que é um cara um pouquinho melhor para poder ajudar, e aí também fecha com quem teve os Caldwell-Pope, mais um cara para a panela do LeBron, cara que já tinha vencido a NBA junto com o LeBron no Lakers, vem para o Philadelphia, e aí a gente vai ver. A gente vai ver isso na NBA, a NBA tem tudo para pegar fogo. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Tivemos o último GP antes das férias, a pausa das férias dos pilotos, o GP da Hungria e, cara, uma grande corrida. Na minha opinião, foi uma grande corrida. Uma vitória do Lando Norris, um desempenho desde os treinos do Oscar Piastri, da carro da McLaren, muito bom. O carro correu demais, grande desempenho do carro e uma grande corrida de Lando Norris, ganhando a corrida. Não ganhava desde da corrida em São Paulo e Interlagos em 2025, uma grande vitória de Lando Norris. O Max Verstappen fazendo um milagre com a carroça dele, com aquele carro da Red Bull, ele reclamando a corrida inteira do carro. O Hamilton reclamou dele também, que o carro estava muito lento. O Max Verstappen pega P2 e o Antonelli pega P3. Que corrida do Kimi Antonelli também. Entender um pouco, amadurecendo a cada corrida, entendendo que precisa pontuar, não precisa sempre ganhar. Ele viu que o carro dele não ia competir, ficou ali em P3, pontua em uma grande corrida. O Hamilton mais uma vez punido, né? Foi punido nos treinos, foi punido na corrida, quase toda a corrida o Hamilton sendo punido, e ele finaliza em quinto com o Charles Leclerc em P4. Audi pontua mais uma vez, acho que pela terceira corrida seguida pontua com o Hulk em nono. O Bortoleto podia ter pontuado, ficou em 11º, se pontuasse agora seria a terceira corrida seguida do Bortoleto pontuando, mas ficou em P11, uma boa corrida do Bortoleto, uma corrida instável, chegou a ficar em P8, mas o carro dele perdeu um pouco de potência, não conseguiu alcançar o Limland, ficou acho que 3, 4 décimos de diferença, mas uma grande corrida do nosso brasileiro. E aí o destaque também, falando de brasileiro, é do Rafael Camará, pegou P3 na Fórmula 2, é um cara que muita gente fala da possibilidade de na próxima temporada a gente ver o brasileiro na Fórmula 1,
Muita gente fala da Cadillac que é o seu piloto, mas pode ir por conta da Ferrari querer o Camara lá, e a Haas também. Então a gente pode ver o Camara em uma dessas escuderias. Mas, assim, uma corrida muito boa, e agora a gente só tem a corrida na GP da Holanda em 23 de agosto. Fechou? Esse é o giro da semana. Inscreva no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, coloque nos comentários o que vocês acharam da semana, os destaques e os vídeos que vocês querem também, individual, alguma coisa que você quer que eu faça de vídeo e algum esporte específico que você quer que eu fale na semana, vão comentando aqui. Fechou? Um abraço.